Bíblias na oração do Pai Nosso. Antes que alguém me pergunte, tem esse livro, pastor? Vamos lê-la. O Evangelho de Mateus, capítulo 6. Jesus nos deixa esse modelo. Quando eu falo de modelo, estou falando de repetição. Mas uma estrutura de oração, um roteiro para oração, na medida que você vai construindo essa relação afetiva com Deus, o entendo se expressa na oração, você vai compreendendo melhor essa oração. Quando estudava esse texto aqui com o casal de novos irmãos, geralmente eu faço na segunda-feira, agora vou mudar o horário, ela me indagou, pastor, eu percebo que os crentes não usam muito, não usamos. Inclusive, geralmente, crente até recita o Pai Nosso quando vai em funeral, de quem não é do meio evangélico. O problema é que a palavra de Deus nos recomenda a termos cuidado com repetições. O que Jesus nos ensina é um modelo estrutural. E ele diz assim a partir do versículo 9, eu gostaria que lêssemos em uníssono, eu sei que as versões são diferentes, mas vamos ler em uníssono. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Se os irmãos observarem, eu não sei como está presente aí no celular de vocês, ele vem entre colchetes, essa expressão, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Esse texto não compromete o texto de forma alguma, mas é um texto que foi inserido posteriormente. É um texto que não faz parte dos manuais, dos manuscritos mais antigos. Quanto mais antigo um texto, mais validade ele tem do ponto de vista da exegese, do ponto de vista da interpretação e da coerência. Por isso que em 1946 foram encontrados vários textos bíblicos chamados Evangelhos Perdidos, mas que se falou muito sobre eles, mas que não tem coerência com o texto da palavra de Deus. Quando estava estudando esse texto, geralmente eu estudo nas segundas-feiras com o irmão Márcio e a Miriam, eu descobri, pelo menos na minha interpretação, que o versículo 13, que a palavra de Deus diz, começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Isso é importante. Pai nosso. Se é nosso, tem que ser Pai nosso. E como é que Deus se torna meu Pai?
Como é que Deus se torna nosso Pai? Através de Jesus, está lá em 1 João. Mas a todos que creem o seu nome, está aqui no versículo, temos o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando eu digo Pai nosso que está nos céus, né, ainda que observemos essa oração em algumas situações sociais, e você às vezes não vai discutir sobre isso naquele momento, mas lá em João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Quando a palavra de Deus diz Pai Nosso, nós estamos falando de Deus Criador. Estamos falando de Deus Pai. E todos nós nos tornamos filhos de Deus em adoção, por adoção, através de Jesus Cristo. Jesus fala a respeito e começa dizendo: separado, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, aquilo que é necessário. Eu sei que essa questão de pão, de um para o outro, pode variar de quantidade. Nós estamos pedindo, Deus, aquilo que é necessário, aquilo que é básico, aquilo que eu necessito, aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental. Hoje já deve ter acontecido a implosão lá em Belo Horizonte do viaduto, e os prédios no raio de 200 metros, todos tiveram que sair das suas casas, levar aquilo que é mais importante, e depois da implosão vão retornar e ver o que ficou, o que sobrou, o que quebrou. Mas o fato é que se você precisa sair, se você precisasse sair da sua casa hoje numa emergência, você vai levar aquilo que é essencial, pelo menos considera essencial. Mesmo que deixemos o nosso RG, não vai mudar em nada a idade, então não adianta. Melhor levar o RG. Mas quando o Senhor Jesus nos ensina o pão nosso de cada dia, isso também é demonstrado, vai ser demonstrado lá na frente do Sermão do Monte, quando Jesus fala daquilo que nós realmente precisamos. O Senhor está nos ensinando a depender de Deus em todas as coisas que são básicas para a nossa vida. O que é que nós precisamos? Depois ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nos coloca numa condição introspectiva da nossa relação para conosco, para com o próximo, para com Deus. Mas eu entendi, quando estudávamos esse texto, informalmente, agora estamos começando o livro de Atos, ainda vai haver mudança de dia. Estudo com eles porque eles pediram. Também não adianta formar uma classe grande, né? Mas você pode estudar a Bíblia com alguém. Eu entendi, a minha entendeu, que o versículo 13 é um versículo que nos ajuda a colocar os pés no chão. Uma vez o irmão Josué pregou, acho que um texto de Daniel sobre os pés de barro. Você lembra? Como se Jesus estivesse nos lembrando: temos pés de barro.
Eu brincava com o ovelha, se você está quietinho, está com cara de que está fazendo alguma coisa errada. Não, pastor, deixa eu olhar os pés. Pode ser que eu ilustrei. Porque quando Jesus disse, e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está nos dando a visão que ainda que potencialmente, lá em Romanos 6, tenhamos potencialmente a possibilidade, toda possibilidade e potencialidade para andarmos em novidade de vida, nós somos humanos. Deus diz isso lá no capítulo 34 de Ezequiel: ovelhas, vós sois homens. Jesus está dizendo, eu entendi, que na medida que eu reconheço que Deus é meu Pai, que eu reconheço que santificado é o nome de Deus, separado, no sentido de separado para que é santo. Nesse sentido, somos um povo separado. Deus deixa isso claro em vários momentos nas Escrituras, tanto em Velho como em Novo Testamento. O Senhor está dizendo, nós estamos dizendo, reconhecendo o reino de Deus, trazendo o reino de Deus. Seja feita a tua vontade, na terra, nos céus, o pão nosso de cada dia, perdoa-nos as nossas dívidas. E eu entendo que esse versículo 13 é um dos aspectos mais humanos da oração. Pai, não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos. Algumas versões trazem provação. Se traduzir como provação, eu não teria nenhum problema, assim como a Vulgata Latina faz, em traduzir e não nos induzas à provação. Mas a palavra usada para tentação tem a ver com a tentação interna do pecado, tem a ver com a sedução do pecado, tem a ver com o desvio da fé e da santidade. Daí eu tenho dificuldade em traduzir por induzir. Se eu penso em provação, eu não tenho nenhuma dificuldade. Estou sendo provado, estou sendo conduzido. Mas se eu penso, e a palavra pirasmos traz no seu bojo a ideia de tentação interna, e vou lá para Tiago capítulo 1, quando Tiago diz, versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Experiência, irmão, vem de período de provação. Não dá para exigir de alguém com 20 anos, com 30 anos, uma experiência. Ele tem a experiência que tem 20 anos, 30 anos. Brincava com o irmão essa semana: sabe o preço de detergente? Não. Sabe o preço de papel higiênico? Não.
Sabe o preço do sabão em pó? Não, você vai saber quando casar. Mesmo que você não vá comprar, você vai ver isso tudo, mas material de limpeza consome quase um terço do valor que uma família gasta por mês. Então, a experiência, ela é construída a partir da caminhada, da provação. Por isso Tiago diz, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, o mal não tenta Deus. E de igual modo, Ele não tenta ninguém. Cada um, porém, é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, e então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Se eu interpreto questão como provação, eu não tenho dificuldade. Vocês estão vindo para a igreja sem Bíblia, crianças sem Bíblia, junior sem Bíblia, os pais não estão vendo, fica um culto aéreo, sem acompanhamento. Mas depois me dá trabalho no gabinete pastoral. Se eu penso que eu estou sendo caminhado por uma prova, por uma aprovação, se eu tenho aquele meu orientador que é crica, eu vou produzir melhor. Geralmente eu produzo melhor. Imagina para você, advogado, quando tem que entrar pela primeira vez para falar com o juiz, você deve ficar, mas o que é que eu faço? E assim, experiência vai trazer, você vai ter mais facilidade, vai saber como entrar, vai saber como falar, não é o pobre miserável na presença do Deus Altíssimo, vai saber o que está ali no texto da lei. Essa é a sua experiência. Eu, particularmente, nesse texto, prefiro a interpretação de tentado. Por isso, a palavra de Deus diz, e não nos deixes entrar em tentação. Não deixe que eu caia em tentação. Entrar ou cair, quer dizer, trazer para dentro, introduzir. Ela vai ser composta de uma preposição e um verbo simples, primário, que diz trazer para dentro, levar consigo mesmo, mover para dentro para carregar, ser movido interiormente na mente, ser estimulado na mente. Então é como se eu tivesse, eu estou dizendo para Deus, Senhor, meu pé de barro, quanto mais absoluto vocês tentar ser, mais frágil você é. Isso a gente vê em Mateus capítulo 26, no verso 41. Mateus 26. Diz a palavra de Deus: vigiai e orai, para que não entreis em tentações. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu creio que um crente não sai de casa cantando, eu vou pecar agora, eu vou. Vai. Seus liderados Victor, sai assim não, né? Sai assim, não sai, irmãos. Querem coisa triste. Querem coisa triste. É muito sofrido.
Entretanto, a voz do verbo é ativa. Eu sou a causa, eu sou o causador do meu pecado. Então eu digo para Deus, dizendo: Deus, em nome de Jesus, não deixes que essas coisas tomem espaço na minha vida. Não deixes que isso seja movido para dentro. Nós percebemos pelos sentidos. Eu digo para Deus, na realidade Jesus está dizendo: olha, diga para Deus isso, e o tempo é presente, passado e futuro ao mesmo tempo, é isso que ele usa. Ele diz: Senhor, não deixe que eu traga isso para dentro. Abra a sua Bíblia no Salmo 103, verso 14. Eu não vou pregar nesse versículo, vou só mencionar, porque eu não tenho idade suficiente para isso ainda. Deus me permitir, vou pregar depois de 70. Os irmãos não precisam de teorias. Diz assim: pois ele conhece, ele sabe a minha forma, ele sabe o meu propósito, ele sabe o meu desígnio, ele sabe a minha moldura, ele conhece a nossa estrutura e lembra-se, Zacá, recorda, faz lembrar, relembra. Nós com uma imagem poética. Ele diz: ele, Deus, ele faz lembrar a si mesmo, ele conhece a partir de si mesmo que somos afar, que somos terra seca, solta, entulho, poeira. Somos pó. E na medida que eu contemplo que sou pó, e não estou falando pó de arroz, estou falando pó de terra. Na medida que eu compreendo que sou pó, eu quando digo para o Senhor: Senhor, não me deixe entrar em tentação, não me deixe cair, não deixe que isso tome espaço na minha vida, porque, gente, isso vai acontecendo, pelo ouvir, pelo ver, pelo sentir. Pela experiência do outro. O Senhor Jesus diz que eu posso chegar para Deus dizendo: Senhor, livra-me do mal. Interessante que o termo é imperativo, mas eu dou ordem a Deus, não é questão da ordem a Deus. Como se eu disser: Senhor, atente para mim, livra-me, 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 livra-me o tempo todo, porque o verbo é o isto, presente, passado, todo. Livra-me o tempo todo. É trabalhar duramente pela subsistência diária. Já fazemos isso para a vida, porque a maior parte de nós, todos nós trabalhamos arduamente, diariamente, pela vida, pela sobrevivência. Mas aqui estou falando de vida espiritual, de queda,
daquilo que pode destruir, daquilo que pode nos envergonhar e envergonhar os outros. Lembra da oração de Jabes, 1 Crônicas 4, 10? Não seja eu a causa da minha aflição. Que eu trago. Eu posso envergonhar minha mulher, minha família. Meu pecado pode fazer com que as pessoas olhem para os meus filhos e ele é filho de adulta. É filho de caloteiro, é filho de quem não pauta a vida em retidão. Não estou falando, meu foco não é a dificuldade financeira, a retidão, o adultério. Estou falando que o meu foco aqui é que eu posso pedir a Deus diariamente, pela minha subsistência diária, dizendo: Senhor, livra-me do mal. Livra-me do mal, livra-me do mal, quer dizer, me resgate, me liberte. É a ideia de um fluxo. É como se de repente esse mal viesse sobre mim e veio, irmãos. Vem. Não sei se algum de nós teríamos coragem. Olha, pastor, pode colocar um aparelhinho que eu vou passar tudo aquilo que eu pensar durante o dia, pode mostrar para todo mundo. Ó. Eu lembro daquele líder aos 71 anos, dentro da Raquel, que ela diz muito com isso. Aos 71 ele chega para a igreja: meus irmãos, aos 71 a carne foi fraca. Ele está ali. Por isso, quando Jesus diz e nos ensina a oração do Pai Nosso, e eu entendo que esse é um dos lados mais humanos, porque ninguém deixa de ser humano porque não tem que comer hoje. Hoje eu gostaria de comer tal coisa, mas vai o pão seco mesmo, porque eu me alimentei. Mas quando, como eu disse aquele filósofo, Jonas, que eu preciso agir de modo que a minha ação de hoje não comprometa o meu futuro. Quando eu permito que o meu pecado seja restaurado, e nós falamos tudo isso, mas na prática não é assim. Davi é muito distante da nossa prática de vida. Dificilmente você ia permitir que a sua filha se clinicasse com médico, psicólogo, pastor, com alguém que já se sabe que no passado ele fez alguma coisa contra uma menina. Você não deixaria. A gente sabe que Deus perdoa, sabe que Deus resgata, mas na prática, irmãos, é diferente. Isso foi Davi, pastor. Deus não pensa. Não é a realidade que a gente faz. Engraçado que a palavra de Deus usa esse verbo e ele dá a ideia de fluxo. É que Deus me liberta desse fluxo. Às vezes ele é mais forte num dia, numa época, num momento da vida, outra vez serena, não é? Mas outra vez vem com todo o ímpeto. Quando Jesus disse: e eu posso chegar para o Pai dizendo: Senhor, não me deixes, ou se eu penso em provação, não me induz, tem misericórdia de mim, Pai. Me dá um orientador mais tranquilo, né? Tem uns que para roubar o pai da gente, não é? Tem aquele patrão exigente, né? Aqui não tem nada, lá fora. Aí você fica, mas na realidade, quando eu penso em tentação, eu posso chegar para Deus dizendo: Senhor, não deixe que esse fluxo venha sobre mim para que se torne interno na minha vida. E interessante, irmãos,
Quando fala-se de mal, proneros, ônus, tem a ver com o desejo interno, tem a ver com aquilo que é de condição má, de natureza ou condição má. Às vezes não parece nada demais. Aparentemente nada demais, mas na sua essência eu tenho um pé de barro. Na sua essência aquilo pode me destruir. Eu sei que o meu pecado atinge primeiro a mim, e sei que sou eu que vou responder a Deus. Aqui nessa região, tem uma frutinha chamada jamelão, não tem? Vocês conhecem? Aqui na região de Santos parece que dá muito, e lá em Pernambuco chama de azeitona, parece uma azeitona. Se você chupar aquela fruta, você não vai esconder nunca que chupou. A língua fica roxa, os dentes. Se você chupa o jamelão do pecado, serão os seus dentes que vão ficar roxos, seus filhos não, da sua esposa não, ou do seu marido não, ou dos seus pais não. Mas o pecado, Satanás é tão ardiloso, que cada vez mais se nota a questão do grande desafio da família, que essas coisas afetam a família. Estou tentando ler pela terceira vez um livro que fala muito mal da igreja, vou fazer o título. Porque eu sou obrigado. Tem que fazer uma resenha crítica daquilo. Mas, por outro lado, há um aspecto positivo de ver que algumas pessoas são profundamente machucadas por erro dos outros. Se o pecado só prejudicasse a mim, em relação com Deus, está resolvido, mas não é. Não é. Ele vai por tabela destruindo muitas coisas, destruindo até potencialmente muitas coisas. Por isso, irmãos, se estamos em pé, é que vivemos de joelhos. Só podemos estar em pé por conta da graça de Deus. Só. Agora, eu posso. Quando eu digo, Senhor, não me deixe entrar em tentação. Em que área você sabe? Essa você já sabe, mas tem outras. Você diz, Senhor, não permitas que esse fluxo da tentação se aloje em mim, encontre espaço. Apenas para ilustrar, tem um pregador lá no Nordeste, muito famoso, pelas suas histórias, pastor José Brito Barros. Ele disse que o problema, tem que falar aos homens, o problema não é você ver uma mulher bonita, o problema é você virar o pescoço para frente. Estamos precisando estar prevenidos. Quando vamos iniciar essa construção aqui, irmãos,
ali naquela grade velha que tinha da casa velha aqui. Uma pessoa se apresentou: olha, pastor, sou irmão fulano de tal. Ele disse: olha, pastor, vocês vão construir, quero fazer uma proposta assim. Eu administro a construção de tudo que o senhor comprar, eu lhe dou 10%. Está cheio de pé fora. Tudo isso te darei. Te dou essa promoção, te dou esse carro, te dou essa casa, te dou esse negócio, te dou essa venda, se prosperar. Mas se eu saio de casa constantemente, porque você não precisa fechar o olho para orar, né, irmão? Principalmente no trânsito, senão o seu seguro não vai querer pagar o seu seguro. Não pode orar de olho aberto, todo momento. Oração, eu creio que, lógico que obviamente que de olho fechado, mas oração é constante na vida. Senhor, não me deixes cair em tentação, mas livra-me. Estou dizendo para Deus: Senhor, eu sou pó. É fácil de lembrar disso. Pó tem em todo canto. Olhou o pó, diga para Deus: Senhor, tu conheces, sabes que sou pó. E a palavra de Deus também diz, 1 Coríntios 10, 4, 10. Estamos concluindo. Que nenhuma tentação. Vou lembrar, 10:13. 1 Coríntios 10:13. Quando no meu concílio durou 3 horas, eu disse: meu Deus, se o pastor livre no fogo, eu vou ter que saber a Bíblia de cor. Ele tinha problema visual e decorar a Bíblia toda. Então, todo mundo tem que decorar, né? Mas ele não foi. Diz assim a palavra de Deus: e não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que possais suportar. Também nos ensina que não dá para viver perigosamente em relação a Deus. Não me deixes cair em tentação. Não me deixes, porque eu sou humano. Meu espírito está pronto. Mas a minha fragilidade humana pode me comprometer a vida. Meu presente, meu futuro, e até o meu passado. Porque as pessoas não vão olhar o seu passado, tudo que você foi, vão olhar tudo que você fez agora. Essa foi a expressão da juíza Carmen Lúcia. Lembra dela? Você pode andar 1000 quilômetros corretamente e atropelar alguém no quilômetro 1001, porque não prestou atenção. Por isso, irmãos, possamos todos nós, mesmo mais forte, você pode até dizer na sua vaidade: Senhor, dá um pouquinho para mim e dá mais para o irmão fulano, mesmo assim, né? Peça esse pouquinho para você. Diga para Deus: Deus, não me deixes ser tomado por esse impulso da tentação, de modo que ele se aloque dentro de mim. Mas livra-me, me resgate, me tire desse fluxo que vem.
Ele é nosso Pai. Está lá no comecinho, Pai Nosso. Você não está pedindo para qualquer pessoa. Eu creio que nós vai dizer o filho meu, Pai, não me deixe errar. Você vai, não, filho, você tem que errar. Se errou, a gente vai tratar. Você não vai estimular o erro do seu filho, vai? Não vai. Pai Nosso, não me deixe cair em tentação, mas livra-me e livra-nos do mal, em nome de Jesus.